Fala, guerreiros e guerreiras. Pessoal, atenção, tá? Muita atenção. Você já conhece os dois aspectos ou dois conceitos de administração pública? Se liga, vamos para cá. Muito cuidado, tá? Muito cuidado nos dois conceitos ou aspectos de administração pública, tá? Existem diferenças. Muita gente fica maluco com esses dois aspectos e você não deve mais ficar. Após esse vídeo você não vai mais ficar, tenho certeza, certo? E aí, ó, nós temos aqui, certo? Os aspectos, ou alguns chamam de conceitos, não tem problema, aspectos ou conceitos de administração pública, tá? E olha só, nós temos o aspecto ou conceito formal, aspecto ou conceito formal de administração pública, perceba, e também nós temos o aspecto material, senhores e senhoras. Aspecto formal e aspecto material. Então, os dois aspectos ou conceitos de administração, você tem aqui, ó, aspecto formal e aspecto material. Preste muita atenção no seguinte, que os dois aspectos ou conceitos, eles também têm dois sinônimos cada. Olha só, o conceito formal também é chamado de subjetivo, também é chamado de subjetivo e também é chamado de orgânico, ok? O conceito formal também é chamado de subjetivo ou também é chamado de orgânico. Já o conceito material também é chamado de objetivo ou também chamado funcional. Professor, pelo amor de Deus, está complicando muito. Calma, calma, guerreiro. Preste bem atenção. Mais uma vez, a administração pública sobre dois aspectos, o formal e o material. O formal, também chamado de subjetivo ou de orgânico. O material, também chamado de objetivo ou de funcional. Você não deve, certo, ficar atordoado, porque já vai aclarar. Já vai aclarar, certo, os dois sentidos ou aspectos de administração pública. Você vai ver como vai ficar tudo mais fácil para você entender. Vai ficar tudo mais simples para você entender. É o seguinte, preocupe-se com o seguinte. No conceito formal, importa, certo, uma pergunta. Qual a pergunta a ser feita? No conceito formal, a perguntinha que será feita é quem exerce, pessoal, quem exerce, tá, a administração pública. Quem exerce a administração pública. Importa quem. Se eu falo de quem, eu falo de alguém. Se eu falo de alguém, eu falo de pessoa, física ou jurídica. Então, no conceito formal ou subjetivo ou orgânico, eu falo de pessoas, tá? Eu falo de quem exerce, de pessoas, tá? De pessoas. Já o conceito material, esqueça quem exerce. A pergunta não é essa, certo? Esqueça quem exerce. Esqueça, pois aqui no conceito material, a pergunta é o seguinte, ó. É o que é exercido. É o que é exercido. Então, a pergunta aqui, no conceito formal, é o que é exercido e não quem exerce.
Professor, ainda continuo a entender. Vamos lá, por partes. Conceito formal, tá? Primeiro conceito é o aspecto. Pessoal, formal vem de formalidade, né? Ou formalidade, né? Vem de formal. Mas é uma formalidade. É uma formalidade. O que é formalidade? Pessoal, eu posso assimilar em relação à lei, né? A lei formalizou, certo? Que uma pessoa física ou jurídica passou a integrar a administração. Por isso que a pergunta é quem? Conceito formal são pessoas que formalmente, através de um processo, certo? Fazem parte da administração. Pessoas físicas, agentes públicos. Os agentes públicos, eles são o quê? Nomeados. Eles passam por um processo formal. Cargo efetivo, concurso público. Cargo comissionado, nomeação de cargo comissionado, certo? Cargo eletivo, os deputados, senadores e muito mais, os políticos lá, é a eleição. Tem um processo, tem uma formalidade. Então, em relação a pessoas físicas, são os agentes públicos. Em relação às pessoas jurídicas, tá? São os órgãos e entidades, pessoal. Porque quando eu tenho um órgão público, é sinal que ele foi criado por lei. Olha aí, ó, formalidade, formal. A lei criou um órgão público e formalmente aquele órgão integra a administração. A lei criou uma entidade e formalmente aquela entidade integra a administração. Então, por que também isso aqui é chamado de subjetivo? Subjetivo vem de sujeito, sujeito, pessoas, as pessoas físicas ou as jurídicas, sujeitos, certo? Que integram a administração. E aí, no conceito formal, eu tenho aqui, certo? Eu tenho agentes públicos, tá? Eu tenho agentes públicos que integram a administração pública. Eu tenho os órgãos públicos que integram a administração pública. Eu tenho os órgãos públicos que integram a administração pública. E eu tenho, por fim, deixa eu espremer aqui. E eu tenho, por fim, deixa eu espremer aqui, as entidades, pessoal, administrativas, né? As autarquias, fundações. Olha só, essas pessoas aqui, pessoas físicas aqui e jurídicas, formalmente integram a administração. Órgãos, conceito orgânico também. Entidades, também vem do orgânico, tá? Subjetivo, são as pessoas. Então, todos os que formalmente integram a administração fazem parte do conceito formal. Agora pronto, ficou simples. Por quê? Porque o formal é esse aqui, é quem exerce. Aí quem exerce o quê? A função administrativa, o que é exercido. Então, pessoal, o conceito material trata da função administrativa, tá? Ele não trata de pessoas, não importa quem faz, importa o que é feito. E esse o que é feito é a chamada função administrativa. A função administrativa é o que importa nesse conceito aqui. A função administrativa é o que importa nesse conceito. Professor, e que função administrativa é essa? É o poder de polícia, são os serviços públicos, são as atividades de fomento, tá? É a atividade de intervenção na propriedade, são as atividades, as funções administrativas. Poder de polícia, fomento, intervenção na propriedade e o fomento de atividades particulares. Então, olha só, falou de pessoa, eu lembro do formal. Formalmente, através de uma formalidade, pessoas físicas, aqui ó, ou pessoas jurídicas, aqui ó, integram a administração. Subjetivo, sujeitos, ó, tá? Órgão, orgânico, quem exerce. Eu falo de função, do que é feito. Material, vem de matéria, o que é feito pela administração. Objetivo, objeto, qual é o objeto da administração, com que ela trabalha, a matéria que ela trabalha, tá? Funcional, funcional vem de função administrativa, ok? Então, senhoras e senhores, não tem como errar. É se tranquilizar. Se vier essa questão, fique tranquilo, analise. Peraí, a questão pergunta quem faz ou o que é feito? Ela pergunta quem faz.
formal, que também é chamado de subjetivo, porque quem faz é o sujeito, ou orgânico, porque às vezes quem faz é o órgão e a entidade. Não, a questão pede o que é feito. Opa, se é o que é feito, é a matéria, é o material, é o objeto, objetivo, funcional, é a função administrativa. Beleza? Então isso aqui, pessoal, são os dois aspectos ou conceitos da administração pública. Eu vou trazer um novo vídeo com um outro conceito que também vem caindo muito em prova, mas aí é coisa para o próximo vídeo. Tamo junto, rumo à PR. Valeu, gente!